Henker que vive duas vezes. Capítulo 137. Escotilha, 3. Tradutor. HH Editor, HH. Todos os mais velhos ficaram surpresos e calaram a boca. Bem, pessoalmente, como estudioso, também estou curioso para saber como uma besta lendária eclode. Obrigado. Yon-Woo ficou genuinamente grato e inclinou ligeiramente a cabeça. E ele também estava curioso sobre o que era a gratidão da besta lendária. Apenas pelo nome, parecia ser um suplemento saudável para uma besta mítica ou uma besta lendária. O Elder Chef acenou com a mão novamente, mas sob os óculos, seus dois olhos brilharam, como se ele estivesse muito curioso para saber o que aconteceria no futuro. Alegre. Eu quero ver meu amigo rapidamente. Yon-Woo acariciou o queixo de Shirp e olhou em volta. Como se a notícia de que ele iria chocar seu ovo em breve já tivesse se espalhado, os mais velhos estavam cercados por membros da tribo. Na verdade, o ovo de Yon-Woo era o maior objeto de interesse da tribo atualmente. Eles nunca tinham visto um ovo igual antes. Alguns deles apostaram no que chocaria no ovo. O rei marcial apareceu em algum momento e acenou com a cabeça com os braços cruzados como se estivesse dizendo para eles começarem. Yon-Woo balançou a cabeça como se não pudesse evitar, e ele virou a cabeça para focar. De volta a quando ele o conheceu. Os pensamentos do ovo que lhe foram entregues eram mais claros. Seus pensamentos e emoções foram divididos ao serem entregues a ele. Felizmente, Yon-Woo sentiu que sabia exatamente o que era, e por que ele atrasou a incubação todo esse tempo. Não foi simplesmente porque ele não foi capaz de comer os sonhos de Yon-Woo. Ainda não era a hora para chocar. Sim. O sujeito não estava esperando para eclodir, mas para ressuscitar. Estava esperando que as peças perdidas voltassem para ele, e ele confiou que isso retornaria para ele, que Yon-Woo encontraria isso para ele. E essa peça foi Neidá do dragão mítico. Estava na mão direita de Yon-Woo. Yon-Woo apertou a semente da lua em sua mão. Ele inseriu o poder das 4 bestas lendárias nele. O fogo sagrado foi absorvido primeiro, e então o vazio e o abismo o cobriram. E por último, a argila branca cercou e endureceu a semente. Quando ele estendeu a mão, a semente da lua flutuou no ar. Desta vez, Yon-Woo estendeu a mão esquerda. A energia dourada girava como uma teia de aranha e tinha a forma de uma conta redonda. Neidá do dragão mítico. Menos da metade sobrou porque Leonte ativou Gungnir, mas o núcleo sobrou. O Neidá também flutuou e combinou com a semente da lua. À medida que uma substância branca e uma energia dourada se misturavam, uma estranha substância arco-íris foi criada. A substância entrou pelos poros do ovo. O ovo tremeu, como se esperasse por esse momento. É uma faísca superficial. É. Rachadura. A casca começou a rachar. Pequenas rachaduras se combinaram e se desfizeram. E no topo, uma cabeça apareceu. Escamas laranjas ásperas e olhos dourados. Parecia semelhante à forma real da rainha do verão que ele viu no campo de batalha. Mas após uma inspeção mais detalhada, era na verdade diferente. Parecia diferente do dragão do vazio também. Parecia muito com as decorações dos dragões do Oriente na Terra. Dragão mítico? Edora murmurou como se não pudesse acreditar, e todos os membros da tribo de um chifre arregalaram os olhos. Mas em meio a tudo isso, Yon-Woo olhou silenciosamente para o cara de olhos dourados. Seus olhos mudaram como ondas. Eu estive esperando para você me chamar de novo. Craque cacá. A eclosão continuou. A concha caiu em pedaços como ladrilhos de mármore. Escamas e saliências alaranjadas podiam ser vistas. E ele sacudiu o corpo e quebrou completamente o ovo. Ele se levantou e voou para fora. Bum! Ele tinha um corpo longo como uma cobra. Com chifres que pareciam chifres de veado e olhos anfíbios, ele esticou o corpo e deslizou para cercar Yon-Woo. Suas escamas estavam se destacando. E quando a umidade em seu corpo desapareceu completamente, eles endureceram, fazendo-se perguntar se ele realmente tinha acabado de nascer. Suas escamas brilharam e se acalmaram. As cores pretas apareciam ocasionalmente aqui e ali. Era completamente diferente de um dragão. Parecia muito com a besta mítica mais superior. O dragão mítico, mas quando você olhava mais de perto, havia muitas disparidades em relação ao suposto dragão mítico. Edora e Fante pareciam que a besta mítica de Yon-Woo era familiar. Edora, isso. Sim, certo, parece a cobra de Akasha também, embora um pouco diferente. Porque os dois se lembraram da cobra de Akasha que conheceram no tutorial. Poderia ter emprestado a forma da cobra depois de vê-la na inconsciência de Yon-Woo. Como se fosse uma besta mítica que cresceu nos sonhos de seu dono. Além disso, ele exalava uma aura pesada e afiada, em vez da aura sagrada e nobre que um dragão mítico exalava. Energia demoníaca. Na verdade, a energia mágica era completamente diferente de outras energias. Poderia criar outras energias tanto quanto quisesse, mas a energia demoníaca era mais fundamental que outras. O poder que os demônios do 98º andar usaram. A energia demoníaca era corrompida e maligna, mas também tinha poderes ofensivos igualmente fortes. Então havia muitos jogadores que gostaram da energia demoníaca. O principal exemplo foi o exército do diabo dos 8 clãs. Uma besta mítica no nível de uma besta lendária que tinha energia demoníaca.
Era mais apropriado chamar isso de besta mágica. Ninguém na tribo de um chifre tinha visto tal besta mágica no 11º andar. A força que emanava era extraordinária. Embora parecesse um pouco fraco desde que acabou de eclodir, o potencial era tão extraordinário que poderia florescer em uma flor sofisticada a qualquer momento. O fato de ter a energia de todas as 4 bestas lendárias era interessante. Os 4 tipos diferentes de energia circulavam suavemente sob a energia demoníaca. 600 anos atrás, algo semelhante aconteceu, mas foi o resultado de quem passou nos testes das bestas lendárias. Agora, combinou a base das bestas lendárias. Em termos de realização, não foi nem comparável à última vez. Após a criação da torre, e no futuro, era algo que não podia e não iria ser feito. Os mais velhos ficaram gratos por isso ter acontecido na frente deles e puderam ver de perto. Eles olharam para ele com os olhos bem abertos, caso tivessem perdido alguma coisa. Alguns correram para os arquivos e tentaram procurar registros de algo semelhante a isso. É completamente oposto a uma besta mítica. Então o nome dragão mágico se encaixaria melhor? O ancião-chefe olhou para Yon-Woo, que estava conversando com o dragão mágico, e empurrou os óculos para cima. Ele não conseguia ouvir o que diziam por causa do mecanismo defensivo feito de poder mágico, mas pareciam afetuosos. Também. Os olhos do rei marcial pareciam calmos por algum motivo. Assim que o dragão mágico acordou, Yon-Woo cercou-se de poder mágico. No passado, os Rankers poderiam facilmente espioná-los, mas depois de despertar sua energia dracônica, ele foi capaz de criar uma defesa que era como uma fortaleza. A razão pela qual ele fez isso foi simples. Então a conversa dele com o cara vazou. Não, para ser exato, ele não queria deixar ninguém ouvir. No início, ele estava hesitante. Porque o dragão mítico definitivamente deveria ter morrido. O dragão mítico era quase tão poderoso quanto uma besta lendária. Poderia facilmente consumir todas as propriedades e tinha habilidades para vários métodos de luta. Essa foi a razão pela qual a torre estava tão barulhenta no momento em que se espalharam os rumores de que seu irmão havia despertado o dragão mítico. Além disso, foi a razão pela qual Calatus se interessou por seu irmão. Mas por mais forte que fosse o dragão mítico, havia várias restrições que o acompanhavam. Foi o fato de ter sido uma manifestação do dono que o acordou. Todas as pessoas nasceram com personalidades em sua inconsciência. O dragão mítico era a forma de um deles. Assim, de acordo com a situação, poderia mudar livremente de forma, e geralmente seguia o caráter de seu dono. Às vezes, trancava-se na inconsciência do dono. E isso era óbvio, mas se a sua forma original desaparecesse, eles também desapareciam. Então Yon-Woo definitivamente pensou que o dragão mítico de seu irmão teria fechado os olhos em algum lugar. E porque Leonte tinha o seu Neidá, ele tinha ainda mais certeza. Mesmo quando a aura do dragão mítico foi exalada do ovo, ele apenas pensou que eles eram da mesma propriedade ou eram da mesma espécie. Mas quando ele quebrou o ovo e acordou, Yon-Woo teve que abandonar todos os outros pensamentos. Era bem diferente da aparência no diário, mas sua aura era a mesma. O que aconteceu? Estou esperando há muito tempo. Em um lugar profundo, joguei meu corpo físico fora e me tranquei na escuridão para seu retorno. Os olhos do dragão mágico foram afogados em tristeza. Tristeza e ódio, mas também felicidade de conhecer. Você me disse para sair. Você até cortou nossa conexão para que eu pudesse viver longe de você, mas eu acreditei que você voltaria. Felizmente, você não traiu minha fé. É um alívio. Yon-Woo sentiu uma sensação de incompatibilidade com as palavras do dragão mágico. Ele pensou assim quando disse, voltar, mas o dragão não estava olhando para ele. Ele estava olhando para seu irmão através dele. Dizer algo, já faz um tempo, você estaria pulando se fosse como antes. Mas por que está tão silencioso agora? Bem, eu acho que se você passasse por essas coisas não seria estranho que sua personalidade mudasse. Mas o que aconteceu todo esse tempo? Sua disposição mudou muito. O dragão mágico olhou Yon-Woo de cima a baixo, movendo-se aqui e ali ao seu redor. Então meu novo corpo é diferente. Mas de qualquer forma, diga alguma coisa. É frustrante. Yon-Woo estava preso em seus pensamentos. Ele não sabia como. Mas esse cara esperou o retorno do irmão e adormeceu profundamente. E ele não sabia o que dizer a esse sujeito entusiasmado. Desculpe. Eu não sou quem você está procurando. O que são? Os olhos do dragão mágico se arregalaram. Yon-Woo não respondeu por um momento e retirou seu poder mágico ao seu redor. E ele falou com o rei marcial. Sezeung-nin, quero dizer algo a esta criança? Não há problema em me despedir por um momento? O rei marcial assentiu. Todos os anciões arregalaram os olhos surpresos porque esperavam observar o dragão mágico próximo a ele. Mas Yon-Woo ignorou os apelos desesperados dos mais velhos e pisou em chumbo para sair rapidamente. Shirp seguiu logo atrás dele dizendo que eles deveriam ir juntos. O dragão mágico inclinou a cabeça em confusão e voou no ar com o rosto endurecido. Parecia que ele estava nadando livremente na água. O dragão mágico seguiu Yon-Woo até uma floresta isolada localizada longe da vila. Assim que Yon-Woo espalhou seus sentidos e viu que não havia nenhum por perto, ele subiu na árvore mais alta perto dele. O que você está falando? Sim.
Você não é você? Yon-woo tirou a máscara que usava. Ele pensou que era por causa da magia que estava na máscara que confundia o dragão mágico. O dragão mágico olhou para Yon-woo e inclinou a cabeça. O mesmo rosto de antes. Sua aura brilhante estava muito mais fria agora, mas isso não era estranho, considerando o que ele havia passado. Mas o dragão mágico observou Yon-woo com cuidado, e sua cabeça inclinada ficou na posição vertical. Seus olhos questionadores tremeram, e de repente ele franziu a testa. A energia demoníaca voou ao seu redor. Uma voz baixa e rosnante escapou de seus lábios. Quem, você é? Yon-woo respondeu com uma expressão composta. Yon-woo. Sim, uau. O dragão mágico franziu a testa. Sua cabeça coçava como se ele estivesse prestes a se lembrar de algo. E seus olhos tiveram que ficar maiores com o que Yon-woo disse. Irmão mais velho de Jeong-woo. Como se o tempo tivesse parado. O rígido dragão mágico não conseguiu dizer nada. Não sei se você ouviu, mas Jeong-woo e eu somos gêmeos. É por isso que nossos rostos são iguais. A razão pela qual vim aqui é para pegar os caras que machucaram Jeong-woo. Yon-woo começou a falar sobre as coisas entre ele e seu irmão. O mal entendido do passado. O que ele experimentou ao entrar na torre, tudo. E o dragão mágico foi capaz de receber todas as memórias de Yon-woo através da conexão. O dragão mágico ficou em silêncio. Seus olhos trêmulos pareciam confusos, como se ele estivesse muito chocado. Ele provavelmente precisava de algum tempo sozinho. Yon-woo saiu para que o dragão mágico pudesse organizar seus pensamentos. Então, a razão pela qual você está aqui é se livrar de todos os caras daquela época? Uma hora se passou quando o dragão mágico falou. Como se ele tivesse pensado muito, seus olhos estavam calmos agora. Os olhos dourados que simbolizavam os dragões míticos estavam cheios de uma certa loucura. Como se ele ficasse ao lado dele para mastigar e engolir todos os bastardos que fizeram seu dono ficar daquele jeito. Por agora. Por agora? O dragão mágico rosnou, mostrando os dentes, como se não gostasse da resposta de Yon-woo. Parecia que ele iria atacá-lo a qualquer segundo. Se possível, vou quebrar a torre também. Então, ficarei um pouco menos irritado. O que? Haha, hahaha. O dragão mágico riu como se estivesse se divertindo com alguma coisa. A loucura em seus olhos desapareceu rapidamente. Em vez disso, eles estavam cheios de luz. A energia demoníaca fracassou e abalou a atmosfera. Com isso foi possível saber o quão forte ele era. Você é louco. Bem, acho que você teria que ser tão louco para eu trabalhar com você. Definitivamente, acho que poderei fazer isso. O dragão mágico sorriu. Novo mestre, eu quero te seguir. Você vai me aceitar? Claro. Yon-woo acenou com a cabeça. Com o dragão mágico, seu irmão conseguiu se tornar mais forte rapidamente. Embora isso tenha sido motivo de ciúme até mesmo de seus companheiros de equipe. Mas o poder do dragão mágico era real. E ele ainda tinha o poder das 4 bestas lendárias. Era apenas potencial, já que ele acabara de nascer. Mas essas restrições poderiam ser facilmente eliminadas se ele crescesse. Com um cara como ele, e alegre, Shannon, Boo e outros presságios de monstros. Ele seria capaz de terminar sua vingança, lentamente, mas com segurança. Então, dê-me um novo nome. Desde que renasci e tenho que fazer coisas novas. Preciso de um novo nome para me ligar a você. Yon-woo falou depois de pensar um pouco.